Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não têm o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe, e seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Logo mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães e havendo dado graças, partiu-os e os entregava a seus discípulos para que o distribuíssem. E eles o distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou, e mandou que estes também fossem distribuídos. Comeram, pois, e se fartaram, e dos pedaços que sobejavam levantaram 7 alcovas. Ora, eram cerca de 4.000 homens, e Jesus os despediu. E, entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu, para o experimentarem. Ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai vós do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, pelo que eles arrazoavam entre si, porque não tinha pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que arrazoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 12. E quando partiu os 7 para os 4.000, quantas alcovas cheias de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 7. E ele lhes disse: Não entendeis ainda? Então chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E, levantando ele os olhos, disse: Estou vendo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe a mão sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: Mas não entres na aldeia. E saiu Jesus com os seus discípulos para aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho interrogou os discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe eles: Uns dizem João ou Batista, outros Elias, e ainda outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse aquilo a respeito dele. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente. Ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, mas ele,
Virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, por que não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das coisas que são dos homens? E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que diria o homem em troca da sua vida? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonha de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos, capítulo 8.